Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Estamos iniciando mais uma live e o tema dessa live é sobre uma fé inabalável. Esses dias o Senhor tem ministrado algo no meu coração bem forte a respeito desse assunto. Ouvimos e falamos muito sobre fé, mas em tempo de pandemia nunca foi tão importante estar firmado numa fé que não se baseia no aqui e no agora, mas uma fé que crê num futuro melhor, uma fé que cria uma realidade diferente. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11. Se você está em casa, abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, que diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Olha que interessante como é escrito aqui. Fala que a fé traz a realidade daquilo que esperamos. Ou seja, eu quero te fazer uma pergunta já nessa live. O que você tem esperado? Qual é a sua expectativa? A sua fé vai trazer aquilo que você tem gerado no seu coração. O que você tem esperado para os próximos dias? Qual é a perspectiva que você tem a respeito do futuro, a respeito do amanhã em Deus? Sabe, existe um liberar de Deus para a sua vida, existe um cair de Deus para a sua vida, existe um cair da graça sobre Deus para a sua vida. Agora a gente tem que entender uma verdade espiritual. É necessário firmar a nossa fé. É necessário ter uma fé inabalável, é necessário ter uma fé baseada na palavra de Deus, uma fé baseada naquilo que Deus diz, uma fé baseada naquilo que Deus propôs e colocou ao nosso coração. Não uma fé baseada em sentimentos, não uma fé baseada em emoções, mas uma fé que tem uma esperança, uma expectativa, ela espera, a palavra esperança é isso, ela espera por coisas melhores, ela visualiza e traz aquilo que é futuro, porque a esperança é ligada ao futuro, então a fé traz o futuro para o presente. É tão interessante que no verso 3, nessa versão bíblica, o autor diz o seguinte: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê se originou daquilo que não se vê. Olha que interessante, a Bíblia diz que tudo que nós vemos hoje, tudo que tocamos, tudo que sentimos, tudo que nós temos percepções, foi gerado daquilo que não existia. Meu irmão, a sua fé, ela gera coisas que ainda não existem para você, ainda coisas que não aconteceu. Sabe, em tempo de pandemia, você pode ficar com os gráficos dados pela ciência, ou com os gráficos dados pela imprensa, ou você pode ficar com a palavra. Agora, aprenda algo, a vida do cristão é pela fé. A fé do tipo de Deus, a fé que chega ao seu coração por ouvir a palavra, a fé que chega ao seu coração por crer, com um coração que tem uma crença em Deus, um coração que entende as verdades espirituais, e esse coração agora confessa essa crença, esse coração agora fala dessa crença, sabe? A fé do tipo de Deus que está em você, ela chega ao seu coração quando você para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para receber da palavra. Olha que interessante, abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 4. Abre comigo aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha como está escrito nessa versão NVT, esse versículo tão conhecido por nós, que somos o povo da palavra da fé. Mas veja como o autor escreveu esse livro aqui, esse versículo, nessa versão bíblica. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Meu irmão, em algumas versões fala que nós temos o espírito da fé, e aqui o autor diz, nós continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé que é mencionada nas Escrituras, que é mencionada na palavra, que é mencionada na Bíblia. E que fé é essa? A fé que se originou em Deus, a fé que foi criada em Deus, a fé que criou tudo do nada, nada existia, nada acontecia, e a fé trouxe essa realidade. Então, porque temos essa fé, continuamos a anunciar, continuamos a falar. Esse é o espírito da fé, um espírito que crê e fala. Você precisa entender essa verdade. Você crê e você confessa. Você crê e você confessa. Porque criei em Deus, por isso eu falei.
Sabe, o fato de você crer em Deus vai gerar em você uma fala, vai gerar em você uma forma de transmitir a mensagem, de transmitir a palavra de Deus. Sabe, nunca foi tão importante estar firmado na sua fé, estar firmado numa fé inabalável, aonde coisas espirituais estão sendo liberadas, coisas estão acontecendo, a mão de Deus está operando. Por quê? Porque você decidiu viver pela fé, é pela fé. A Bíblia te chama de justo. Em 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus chama você de justo, e porque você é justo, você é justificado, então o justo vive pela fé. Aí a pergunta é, você disse que o tema dessa mensagem é uma fé inabalável. Agora, como eu vou ter uma fé inabalável? Como eu vou ter uma fé que não olha nem para a direita e nem para a esquerda? Uma fé que fica firmada em Cristo? Meu irmão, há só uma forma de você ter uma fé inabalável: quando você decidir inclinar os teus ouvidos para as Escrituras. Sabe de uma coisa? Você aprendeu aqui, tem aprendido esses dias, que você é um ser espiritual. Que você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Isso é a forma didática de te ensinar isso. Mas na verdade você também é espírito, você é alma e você é corpo. Jesus mesmo disse algo bem interessante. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês acharão descanso para as vossas almas. Há um descanso prometido na alma, há um descanso prometido na mente. Mas sabe de uma coisa? Você não é só alma, não é só corpo e não é só espírito. Você é um espírito, é uma alma e é um corpo. Mas sabe de uma coisa? Quando ensinamos que você possui um espírito, é espírito e possui uma alma, é para dizer para você: o seu espírito deve comandar a sua vida. Sabe de uma coisa? O seu espírito deve comandar, controlar, ditar as regras na sua vida. E sabe aonde que você vai formar e vai criar uma fé inabalável? No seu homem interior. Você vai criar uma fé inabalável no seu espírito, recriado em Deus. Quando você decidir ouvir as Escrituras, quando você decidir se inclinar para Deus, quando você decidir entender que você tem o mesmo tipo de fé que tem em Deus. Certa vez, Jesus vai dizer: tendes fé em Deus. E essa expressão, tendes fé em Deus, quer dizer, tenha o mesmo tipo de fé que Deus tenha. Uma fé que cria, uma fé que realiza. Meu irmão, é tempo de pandemia e você está sendo convidado a fazer história. Você está sendo convidado a mudar o seu destino pela fé. Ei, você na sua casa vendo essa live, diga comigo: é pela fé, é pela fé, é pela fé. Em casa, é pela fé. A fé traz tudo que você precisa. A fé muda a realidade à sua volta. Meu irmão, é pela fé. Sabe de uma coisa? Esse é o entendimento do crente. Essa é a verdade do crente. Esse é o entendimento que eu e você fomos convocados a viver e a fazer. Uma vida que vive pela fé. E essa fé, ela vai ser cada vez mais inabalável quando você decidir se curvar e se dobrar diante da palavra. Sabe, você pode se encher de coisas que vão abalar a sua fé, ou você pode se encher da Bíblia, das Escrituras, de Cristo, do Espírito Santo e fortalecer a sua fé. O jogo é o seguinte: ou você joga para um lado ou joga para o outro, não tem como ficar neutro. Nesse jogo da vida, nesse jogo cristão, nesse jogo aonde nós fomos convocados a ser mais que vencedores, ou você vai jogar para perder, ou vai entender que já é vencedor. Eu vou dizer de novo: nesse jogo chamado cristão, nesse jogo da vida, ou você vai jogar para perder, ou você vai entender que já é vencedor. Aleluia! Você já é vencedor. Você já é vencedor em cima das circunstâncias, em cima dos problemas. Você já é vencedor. Sabe, essa é a verdade espiritual para a sua vida. Essa é a verdade de Deus para você. Entenda isso, você foi convocado em Deus para viver isso. Sabe, Atos 10:38, eu quero ler para você Atos 10:38. Atos 10:38. Existe uma unção favorável aqui nessa live, meu irmão, que está te inspirando a viver pela fé. Eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. A palavra de Deus não tem limites. Na sua casa você recebe a medida que você precisa para crescer em fé. Atos 10:38. Atos capítulo 10, verso 38.
Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu irmão, há uma realidade espiritual. Assim como Deus estava com Jesus, Deus está com você. Sabe, assim como Jesus também tinha uma fé inabalável, a qual ele andou por toda parte fazendo bem, essa também é a vontade de Deus para a sua vida, que você ande por todo lado, por todo canto, fazendo o bem, fazendo o bem, fazendo o bem. Nós fomos convocados por Deus para fazer o bem, para fazer boas obras, para sermos fortalecidos no nosso Criador. Ei, mas você tem que entender que é pela fé. É pela fé, é pela fé. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo 10. Verso 17. Diz o seguinte: portanto a fé, ela vem pelo ouvir. E essa palavra ouvir aqui é a palavra akoio. A palavra akoio no grego, aonde a Bíblia foi escrita, quer dizer compreensão, quer dizer entender, quer dizer compreender. Então a fé vem quando você compreende o que está ouvindo, quando você entende o que está ouvindo, quando simplesmente não cai somente na sua mente, mas cai e rega ao seu coração. Você precisa ser molhado pela palavra do Espírito, molhado pela unção do Espírito, para receber uma boa medida de fé quando você se inclinar para ouvir a palavra. Entenda uma coisa, Paulo vai usar uma expressão chamada escudo da fé. Essa expressão que Paulo usa sobre escudo da fé é um escudo romano, e um escudo romano era feito de madeira e de couro. E esse escudo romano, que era feito de madeira e de couro, tinha a necessidade de ser molhado na água e ser passado no azeite, para não ressecar e não danificar o escudo romano. E Paulo vai usar esse escudo para dizer: ei, esse escudo é o escudo da fé. Tem uma vida regada no óleo, tem uma vida regada na água. E você vai levantar o escudo da fé, e esse escudo da fé que você vai levantar, ele vai apagar todos os dardos inflamados do diabo. Por quê? Porque a fé chega ao seu coração a ouvir as realidades a respeito de Cristo. Eu acho isso sensacional. A fé chega ao seu coração quando você para ouvir as realidades espirituais a respeito de Cristo. Aquilo que Cristo está dizendo, aquilo que Cristo está falando. Ei, você tem que entender isso. A fé chega ao seu coração quando você começar e se inclinar a ouvir a respeito de Cristo. Quanto mais de Cristo você estiver, mais cheio de fé você estará. Quanto mais cheio de Cristo você estiver, mais cheio de fé você estará. Ei, essa é a verdade espiritual para você. Esse é o entendimento da palavra para você. Quanto mais cheio de Cristo você estiver, mais fé você terá. Porque a fé chega por ouvir e ouvir as realidades de Cristo. E quais são as realidades de Cristo para a sua vida? Você em Cristo é curado, você em Cristo é sarado, você em Cristo é próspero, você em Cristo é bendito, você em Cristo é abençoado. Esse é o entendimento, essa é a realidade, esse é o estilo de vida que você foi convocado por Deus a viver. A pandemia não vai determinar, meu irmão, o que você vai fazer ou não. A pandemia não vai determinar, meu irmão, os sonhos de Deus para a sua vida. Ela chegou, ela está aí, mas sabe de uma coisa? Tudo que Deus falou ao seu respeito e ao meu respeito precisa acontecer, porque pela fé vamos trazer o impossível, pela fé vamos trazer aquilo que não podemos para o acontecimento. É pela fé. É pela fé, aleluia. Eu quero largar um conselho prático aqui nessa live para encerrar agora. O conselho é bem simples. Aprenda e desenvolva uma mentalidade vencedora ouvindo a palavra, e você viverá completamente dia após dia pela fé. Ei, vou dizer de novo, aprenda a desenvolver uma mentalidade vencedora pela palavra, ouvindo a respeito de Cristo, porque dia a dia você vai desenvolver uma fé inabalável. A prática está lá em Romanos capítulo 12. A prática dessa live, sabe? A prática dessa mensagem está lá em Romanos 12. A partir do verso 1. Portanto, irmãos, suplico
que entregue seu corpo a Deus para que tudo que Ele fez por você, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a forma de adorá-lo. Não imitem, olha que interessante essa versão, meu irmão. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. E quando você mudar o seu modo de pensar, a conclusão é: você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não consigo ter uma fé inabalável. Você consegue quando você decidir meditar na palavra. Quando você decidir se inclinar para a palavra. A palavra vai te dar uma mentalidade de vencedor. Ela vai te dar uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de avanço, uma mentalidade de melhora, uma mentalidade de saúde. Sabe de uma coisa? Eu decidi pregar todos os dias da minha vida como se fosse o último dia, como se fosse a última pregação. Por quê, meu irmão? Porque eu entendo o valor da palavra. Eu entendo que as coisas são feitas pela fé. E pela fé, Deus vai mover coisas. Pela fé, as coisas vão ser alteradas. Pela fé, circunstâncias vão mudar. Deus está falando para você, é possível sim ter uma fé inabalável. Então, pratique isso. Romanos 12. Verso 1, 2 e 3, medite nisso, renove a sua mente, renove o seu entendimento, ouve a respeito de Cristo, e a sua fé então será uma fé inabalável. Obrigado, eu aguardo você até breve e até na próxima live, se Deus quiser. Deus te abençoe, até logo.